produzido, porque eu vou aplicar a teoria. Quando for precisar da televisão, me avisa. Eu vou precisar porque esse texto, porque o texto é grande, que eu quero explicar pra gente. Eu só vou lá abrir a outra sala e volto. Então, o que acontece? Eu vou botar para vocês como que é a dinâmica do curso, para vocês entenderem como é que ele vai funcionar. A gente começa falando sobre a banca, como é que é a prova de redação da FGV. Porque cada prova de redação tem algumas coisas, algumas situações específicas de banca. Então, nós vamos estudar a banca da FGV, como é que funciona. Esse é o primeiro momento. Vou explicar exatamente, detalhadamente, o que pode fazer e o que não pode fazer, o que deve fazer e o que não deve fazer. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhar a produção textual voltada para a prova da FGV, sempre. Então, tanto os temas quanto a forma. O que acontece? Qual é a grande diferença da FGV para as outras bancas? Ela cobra muito a sua intervenção no texto. Ou seja, eles querem que você deixe claro a tua posição acerca do texto. Se você sabe argumentar o assunto que está sendo tratado ali. Por isso, os temas da FGV são temas atualíssimos. São bem atuais, de amplo conhecimento, e a tua obrigação é inserir-se naquele contexto. É diferente de um texto. Então, o que a gente pode falar logo de cara? O histórico, né? A posição da FGV não é de um texto expositivo, é de um texto dissertativo, argumentativo e vai além, com a chamada intervenção. Ou seja, a gente sempre aprende introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou mostrar para vocês que na FGV você tem, na verdade, ao invés de uma conclusão, uma intervenção. E a intervenção, ela segue um padrão. Se você não falar, não entrar naquele esquema onde eles pedem, você automaticamente está fora da forma como você faz o texto. E a forma e o conteúdo, nas provas da FGV, são 80% da pontuação. Ou seja, 20% é o restante. Eu tenho um quadrinho aqui que vou mostrar para vocês isso. Ou seja, 80% da prova de redação da FGV quer saber, na verdade, se você sabe argumentar, se os seus argumentos são consistentes e se você consegue estabelecer um parâmetro entre a discussão e a intervenção. E aí tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para vocês poderem não ficar totalmente soltos, aleatórios, tá? Depois eu vou colocar o texto, mas eu vou adiantar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu trouxe um slide para a gente colocar tudo que eu vou falar aqui, a gente está no slide. Então vamos lá. Primeiro, a importância de se preparar para a prova. Esse é o primeiro tópico que eu coloquei. Sem a preparação para a prova, tudo que a gente for fazer aqui vai ser em vão. Porque a preparação, né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer, antes a gente pede uma preparação. Qualquer coisa na vida que seja bem feita, né? A gente tem que parar um pouquinho, porque a gente fala às vezes a coisa que eu faço de improviso sai melhor do que aquela que eu me preparei. O nome disso é sorte. O nome disso é sorte. Sorte é melhor a gente jogar na loteria, porque se a gente acertar, a gente fica rico e acabou. Então a gente não está falando de sorte, está falando de trabalho. E trabalho requer o quê? Planejamento. A gente está aqui fazendo o quê? Um planejamento, né? Vocês estão planejando alguma coisa para a vida de vocês. E planejamento, o próprio nome já diz, requer o plano, alguma coisa antes. E qual é o primeiro plano para se passar numa prova de redação? O primeiro plano é: eu preciso estar bem informado. Eu preciso ler. Eu preciso assistir bons jornais. Eu preciso debater, eu preciso me inteirar em assuntos diversos, atuais. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que você precisa ter para que você consiga construir um texto argumentativo é o quê? Ter argumento. Se você não tem argumento, a chance de você produzir um texto dissertativo argumentativo é nula. Por isso eles pedem um texto dissertativo argumentativo. Porque num texto expositivo,
eu peço para você falar sobre educação. Tu vai falar sobre educação de uma maneira genérica, todo mundo sabe o que é educação, você vai escolher uma forma, um ponto, você vai fazer um recorte do que é educação e vai falar sobre. Isso é um texto expositivo. Por que eles não escolhem o expositivo e o dissertativo argumentativo? Para saber onde você está na sociedade. Quem é você? Porque, na verdade, no texto, eles querem também, além, claro, da posição, você consegue observar quem é quem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dei aula há muito tempo para o pessoal que estava fazendo prova para uma escola aí muito famosa da área da saúde. E aí, a minha turma, eu tinha uma turma de médicos, mas tinha uma turma de enfermeiros também. E aí, no dia da prova, a questão de cair para a enfermagem foi sobre a eutanásia. A redação foi sobre a eutanásia. E aí eu tinha uma menina, uma moça que escrevia muito bem. Muito bem. Ela é bastante dedicada e tal. Bom dia. Bom dia. E aí caiu lá a questão da eutanásia e ela foi lá, dissertou e se posicionou a favor da eutanásia. E foi lá e escreveu sobre eutanásia, parará, e no final da seleção ela foi reprovada. E aí ela não entendeu muito e tal, e foi questionar. E aí, lá no edital, estava escrito, no caso dela, estava escrito que você tinha que se colocar, se posicionar acerca do tema. E aí um professor falou para ela, você se sentiria confortável em deixar um paciente em estado terminal, um CTI, um parente seu, com uma enfermeira que fosse a favor da eutanásia? Né? Para quem não sabe, eutanásia é você poder ter o direito de desligar os aparelhos lá quando a pessoa se julgar que não tem mais recurso para salvar aquela pessoa. E aí não. Então, tudo é onde você está indo. Se você está querendo prestar um concurso para algo que significa cuidar da pessoa, normalmente no estado daquele ali, você não pode ser uma pessoa a favor disso. Na verdade, espera-se que seja aquela pessoa que seja a favor da vida até o último segundo. Entende? Então, por exemplo, vocês vão cursar Polícia Militar. O que espera-se de uma pessoa... bom dia. O que espera-se de uma pessoa que vai ingressar na Polícia Militar? Espera-se que seja uma pessoa que, primeiro de tudo, seja uma pessoa que esteja de acordo com a lei. Se você será o responsável por aplicar a lei de forma... né, você é o cara da ponta, ou seja, você é o responsável por aplicá-la no dia a dia, de forma individual, a primeira coisa que as pessoas esperam é que você seja uma pessoa que esteja de acordo, que concorde com aquilo ali que você vai praticar. Então, quando os temas serão voltados para isso, para mostrar como que você como que você consegue aplicar aquilo, o seu padrão social em prol da sociedade. Qual é o seu padrão? Então eu preciso visualizar aquilo ali. Então a prova, por isso ela tem 80% de peso nisso. Então quando a gente tiver, não é que você vai assim, eu vou me expor na prova, não é isso. Através dos seus argumentos eu consigo entender quem você é. Basicamente eu consigo. E aí, atrelado a isso, vem o seu conhecimento, que aí agora entra a parte da linguagem. Você pode saber o que você é, ter noção, mas você sabe se expressar? Você sabe colocar aquilo que você tem em mente no papel? Sim ou não? É isso. Então, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, eu preciso de uma bagagem que vocês tragam. O que eu chamo isso? Estudar e conhecimento. O cara que não lê e não é atual, ele não consegue escrever redação. Não vou aqui ser condescendente, não. A verdade é essa. Se tu gosta só de ver meme no WhatsApp, ou gosta daquelas figurinhas que o cara olha pro celular e fica rindo o tempo todo, dificilmente você vai conseguir construir um texto dissertativo argumentativo. Porque o texto dissertativo argumentativo é aquele que está na página da notícia, que tu olha lá e que você se preocupa, que tem a ver com a realidade, tem a ver com o mundo. Então, porque na verdade é esse o texto que você vai construir. Você não vai fazer uma piada na hora da prova. Então, entende? O que acontece? Eu sou professor de literatura grega.
eu trabalho na FRJ, a minha especialidade é comédia. Sempre dei aula a vida inteira de comédia grega. Ou seja, então eu estou falando da área do humor. As pessoas entendem que comédia é aquilo, por exemplo, só para vocês entenderem como é que é o raciocínio lógico. As pessoas entendem que comédia é aquilo que é pastelão para tu rir, para tudo, que não tem nada. Não. Vocês sabem que a principal finalidade, se eu mandasse você escrever sobre comédia, espero eu que vocês entendam que a principal finalidade de uma comédia é crítica. Sabiam disso? A principal finalidade de uma comédia é crítica social. Muita gente não sabe disso. Ela nasce aonde a comédia? Ela nasce na Grécia, num mundo não letrado, ou seja, a maior parte das pessoas eram analfabetas. Então, não adiantava, e existia uma falsa democracia porque eram reis, né, eram ditaduras. Então, não adiantava eu pedir para vocês falarem sobre outras... Ninguém sabia ler, então não adiantava ler. Não adiantava eu querer explicar alguma coisa para as pessoas também não iriam entender. O que o cara criou? Ele criou uma forma de representar, e naquele momento você se via ali, pô, aquela situação já aconteceu comigo. E ali, dentro daquilo ali, o cara fazia uma crítica. E aquela crítica, ela estava encoberta por algo engraçado. Para quê? Para que os caras que eram os caras do Duran não entendessem que aquilo ali era uma crítica. E ao mesmo tempo o cara se via ali. Então olha só, olha como que é diferente quando você estuda de quando você não estuda. Você não consegue enxergar isso. E vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou dar um tema para vocês. Toda semana tu leva um tema para casa. Aquilo ali, você tem que esmiuçar aquele tema. Você tem que entender como que aquilo funciona. Você, entendeu? Você não pode usar coisas que eu ouvi dizer. Não. Quem disse? Quando disse? Por que disse? Qual a intenção que o cara disse? Porque é isso que vai fazer você ter argumentos. Nós vamos ver na hora da construção dos nossos textos, porque que não basta você dizer que alguém falou. Não adianta. Foi dito, quem disse? Quando? Né? Isso é que formula um texto dissertativo argumentativo. O texto expositivo é aquele geralzão, que tu fala aquilo tudo de maneira genérica. E é justamente o que a FGV não gosta. Ela gosta justamente do contrário. Quanto mais específico você consegue ser, melhor será a sua nota, melhor será o seu desempenho. Então o que acontece? Não é uma banca fácil. Não é uma banca fácil. Ela é uma banca mais rebuscada, mais fechadinha. Mas tem uma coisa que é diferente dos outros. Eu gosto de fazer prova da FGV. Por quê? Aquele cara que estuda vai bem. Não é sorte. Já viu? Eu pelo menos eu não gosto. Aqueles concursos que você estuda, chega na hora, não cai uma coisa muito diferente daquilo que tu estudou, a maior parte do cara chutou, e aí tu acaba nivelando por baixo. Quer dizer, muita gente chutou as questões, você que estudou pra caramba, vai fazer a mesma coisa que o cara que estudou muito menos do que você, meio que nivela por baixo. A FGV nunca nivela por baixo. Ela sempre vai por cima. Ou seja, o cara que estudou sempre vai tirar uma nota melhor do que aquele que não estudou. Porque é muito objetivo, é muito direto. A FGV e a FRJ estão muito juntinho, né? Ali é bem... a Fundação FGV, ela vem junto com a Universidade do Brasil, que é o FRJ, eles andam muito junto. E assim, como eu fiquei a vida inteira lá dentro, eu percebo que, por exemplo, o vestibular da FRJ era discursivo. Né? Só depois que virou Enem que aí se juntou. Mas quando era só a FRJ, todas as provas eram discursivas. Por quê? Por conta disso que eles fazem até hoje. Ou seja, eu quero sua posição. Tu não precisa saber tudo sobre aquele assunto, mas tu tem que saber o básico. E como é que a gente sabe o básico? Tendo conhecimento. Entendeu? Indo buscar. Então, primeira promessa que nós vamos nos fazer no primeiro dia de aula, primeiro tópico. Nos mantermos atualizados. Tá? Você não pode esquecer disso. Eu sou um cara muito crítico quanto a se manter atual. Eu acho que as pessoas acham que estudar é só matemática, física, química, direito, não é isso. É você, por exemplo, a lei muda toda hora, né? Toda hora tem lá uma pontuação. E um ponto ou outro que muda. Se o cara não se mantém atual, tu não sabe nem que há uma discussão. Talvez aquela discussão não mudou ainda, mas a discussão da mudança seja relevante para aquilo que você quer. E tu nem sabe que aquilo ali está sendo discutido. Né? Então a gente tem que manter essa atualização, ela é indispensável para a gente que está aqui. Não faz nenhum sentido você estar aqui domingo de manhã, um sol maravilhoso lá fora, podia estar na praia, podia estar fazendo qualquer coisa,
tu tá aqui dentro porque você tem um motivo para estar aqui. Então não adianta você fazer meia boca. Ou a gente faz o jeito que tem que fazer, ou não faz. Porque aqui a gente está para poder passar, não é para tentar, para passar. E para passar, tu tem que cumprir esses requisitos. Então, no mínimo, 2, 3 notícias de jornais diferentes por dia, tu tem que dar uma olhada. E beleza, tô ocupado, sento lá no carro, coloco lá no pessoal que tem carro aqui lá, como é que tem DVD para lá, tela, coloca para rolar lá. Não necessariamente tem que parar para ler, porque às vezes a gente sabe que a vida é tão corrida que não dá para ficar lendo, mas todo momento que você tiver, tu tem que soltar lá, ó, eu quero conhecimento. Passou no jornal, vai lá e vê. Acabou, para com a novela, para com o filme um pouquinho e vai ver alguma coisa, vai ver documentário, vai ver um jornal. Existem jornais muito bons, tá? Quem não gosta da Globo vê CNN, quem não gosta da CNN vê... Tem alguns bons, tem alguns mais ou menos. Isso, você indicaria algum pra gente? Então, se fosse parcial. Então, eu gosto muito de ver as duas coisas. Eu gosto de parcial. Sabe por que eu gosto do parcial? Vou explicar para vocês por que eu gosto do parcial. Primeiro que imparcial não existe. Tá? Não existe imparcial. Existe o cara que sabe esconder a ideia dele e o cara que não sabe. Tem um que fica tão na cara que o cara tá dando a opinião dele que tu percebe. E outros, tu acha que ele tá sendo imparcial, mas se tu for lá no meio da entrelinha, tu percebe que na verdade ele tá puxando sardinha pro lado dele. Então, olha só. Aí o que eu faço? Para não ficar refém disso, eu vejo os dois lados. Por exemplo, o cara que vê a Globo News, por exemplo, que é o que eu mais assisto, vai ver um tipo de telejornal. Qual é o tipo de telejornal que você vê na Globo News? São matérias mais bem produzidas. Entende? Mesmo que você não concorde com o que está expresso ali, são matérias muito bem produzidas, porque eles primam pela qualidade. Você pode ver, dificilmente você vai ver um repórter gaguejando, dificilmente você vai ver um vídeo caindo, um cara que vai e volta, ou o cara que fala mal, o cara que se perde nas palavras, não vai ver. Porque eles primam o quê? Pela qualidade, porque a qualidade te passa credibilidade. O cara que tem qualidade, ele pode estar falando às vezes até uma coisa ruim pra você, tá? Mas ele te passa credibilidade. Né? Então assim, eu gosto, eu vejo bastante. Aí eu vou lá no outro lado, beber de outra fonte para poder não ficar sempre com a mesma informação. Por exemplo, aí tem um cara que gosta da Jovem Pan. Por exemplo, a Jovem Pan, por exemplo, ela é totalmente dissociada ela fala, na verdade, a notícia dela é justamente o contrário. O posicionamento dela é o contrário. Mas a linguagem é diferente. É uma linguagem muito mais dinâmica, com muito mais opiniões do que notícia de verdade. O cara lá não dá notícia. Ele dá um pedacinho de notícia e um negócio deixa mais de opinião. Você já reparou que o Jornal Nacional não dá opinião? Já repararam isso? Alguém consegue entender? Quando você coloca o jornal, um da Jovem Pan e coloca o Jornal Nacional, vocês entendem a diferença? O Jornal Nacional, ele não dá opinião. Ah, não tem opinião ali? Claro que tem. Sabe como é que faz a opinião? Vira um editorial. Quer dizer, o cara pega, coloca a opinião dele dentro da notícia. A forma como ele dá a notícia, ele já está colocando o que ele precisa ali dentro. Mas em nenhum momento tu percebe que é opinião. Tu vê, o cara senta ali na bancada e dá uma opinião e fala aquilo ali como se fosse tudo é verdade. E você não consegue identificar. Se você não estiver atento, tu não consegue identificar se aquilo que ele falou procede ou não procede, porque sai tudo como uma matéria positiva. Quando você troca do jornal da Jovem Pan, o que eu quero falar? O cara dá a notícia e fica meia hora batendo ali naquela notícia. Aí um concorda, discorda, tarará, entendeu? Então, são procedimentos diferentes. Eu era apaixonado por um jornalista que infelizmente já faleceu, que era o Ricardo Boechat, que ele fazia muito isso de uma maneira brilhante. Ele apresentava a notícia e depois ele falava dois lados da notícia. Um lado positivo, o outro lado negativo. Ou seja, ele deixava o negócio bem solto, que é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é pensar. Então, ó, Globo News, CNN, a CNN Brasil é boa para isso. Tá? A CNN Brasil, existe um programa muito interessante para vocês, que é difícil de você entender, mas, cara, perca um pouquinho da sua noite, na verdade, porque ele é à noite, para quem ali. É o WW, que é o programa com William Vac. Por que o WW é legal? Porque ele fala só de temas atuais, tanto simples quanto um pouco mais complexos, e traz muita gente bacana para falar. Traz muitos especialistas. Então, assim, não é aquela baboseira do cara que fala porque... Ah, mais ou menos. Não, o cara fala porque ele... Ó, meu estudo. Cara, traz gente que tenha conteúdo. Porque o maior problema é esse. A gente dá a voz para quem não tem conteúdo e o cara que tem conteúdo... Ele fica... Porque no Brasil, infelizmente, isso agora é o que a gente vê, tá?
o cara não tem conteúdo, mas ele é midiático, ele é bonito, ele fala, ele grita, ele parará, então aquilo ali te chama atenção, e aí tu não coloca na balança. Quem é o cara? O que ele produziu? O que ele fez a vida toda? Né? Eu acho assim, esse é o nosso maior problema hoje. Por que é muito dificultoso hoje a gente dar aula de redação? Porque o cara olha hoje, um cara na internet, lá um blogueiro desse, não sei como é que chama, youtuber, sei lá, agora cada hora muda de um nome diferente. E aí, esse cara, tu olha pra ele lá, ele não tem conteúdo nenhum. Eu falo isso pros meus alunos quando eu tô dando aula de redação. Se você quer ter conteúdo, como é que você só dá ideia pro cara que não tem conteúdo? Na minha época, eu já me considero velho, mas na minha época, você, pra ser alguém, pra ser um cara famoso, tinha que ter o quê? Conteúdo. O jogador de futebol famoso era um cara que tinha que ter conteúdo. Existiam jogadores muito famosos que nem eram astros, assim, fora de campo. Porque não dava, se exigia mais que o cara tivesse conteúdo. Hoje em dia, com o advento da internet, pro bem ou pro mal, o cara não tem conteúdo nenhum. Aí o cara, tu segue o fulano. Beleza, fulano faz tudo que o fulano manda. Pô, dá uma olhadinha no que o fulano faz. Tu percebe que o cara nunca fez nada pra ninguém. O cara nunca produziu nada. Né? O cara fez ali, o cara fez uma dancinha, aí teve 1 milhão de curtidas na dancinha e ele virou um astro. E aí tudo que ele fala passa a ser um argumento para alguma coisa maior que o cara nunca entrou naquilo ali para falar. Aí você vai lá e usa o mesmo argumento do cara. Porque tu acha o cara maneiro, eu uso o mesmo argumento do cara. Aí se ferra. Porque assim, cara, o cara na verdade ele tá falando sobre algo que ele não conhece. Ele não sabe nada. Eu sou tão... isso eu confesso aqui. Tenho tanto medo dessas coisas que eu nem sigo. Não sigo ninguém. Porque assim, nem os professores, assim, eu gosto, quando eu gosto, eu leio um texto, eu compro um livro, eu faço uma parada, porque eu tenho muita restrição. Porque assim, eu posso ser um cara fera em redação, falar tudo pra você de redação. Quando tu pede pra eu falar sobre determinado assunto, eu posso ser uma negação naquele assunto. Então, na verdade, eu também estou aprendendo, a gente aprende o tempo todo. E hoje em dia, parte do princípio seguinte, o cara é fera em redação e sabe tudo. O cara é fera não sei o quê, ele sabe tudo. Aí tu copia coisas que o cara não tá nem aí, ele não sabe. E hoje, parece que hoje é muito... eu vejo isso muito na sociedade moderna, parece feio o cara dizer que não sabe, né? O cara, não, cara. Dizer que não sabe é o seguinte, eu estou em fase de aprendizagem, eu não sei hoje, mas amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a pouco, eu vou saber. Não tem demérito nenhum do cara dizer que não sabe e que está procurando informação. O problema é o cara que não quer procurar informação. Então, olha só, se eu disser para você assim, tem que ler, tem que se manter atual e tal, e você não quiser fazer, é uma opção sua não fazer. Eu não posso fazer nada. Entendeu? O que eu posso fazer é o seguinte, é quando você apresentar um argumento, você, isso aí não condiz com o que a gente está... Deixa eu perguntar para o senhor, se no momento da minha redação eu utilizar uma informação de jornal desse que seja parcial, ele pode ir lá na hora me tirar alguma nota? Estou trazendo a informação de jornal que é parcial. Não pode, se você apresentar de onde você tirou. Por isso que eu falei que é importante onde e quando. Quer dizer, se você tirou uma informação para basear o teu texto em cima de um texto, ou seja, em cima de algo oficial, que tenha fonte, que tenha tudo, não pode, porque você está utilizando oficialmente, lembra? Você está expondo a sua posição. Expor a posição é a posição. A nossa posição pode ser... A gente pode querer a mesma coisa e termos caminhos diferentes para chegar na mesma coisa, então a gente vai apresentar argumentos diferentes. O que eu não posso é o seguinte, beleza, você foi lá e citou alguma coisa que eu estou corrigindo da prova. Aí tu citou uma parada que eu não concordo. Aí você diz assim, pô, da onde esse cara tirou isso? Pô, não tem base. De onde tu tirou? Tu inventou aquilo na hora? Entende? Tu fica na minha mão. É isso que a gente não precisa. Porque assim, na verdade, tu ficou na mão do corretor. Se tu inventou um negócio da tua cabeça e aquele negócio, eu não gostei muito daquele ali, o que acontece? Tu fica na minha mão. Eu posso gostar, se eu concordo contigo, eu vou, peraí, vou ser condescendente com ele, deixa eu passar isso aqui. O cara falou uma coisa que eu sou contrário àquilo ali. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir, eu vou pesar a mão na hora de corrigir a prova. E na verdade a gente não está aqui para poder deixar que o cara fique na mão, não. É isso aqui, a prova é isso. Eu vou seguir o quê? A regra, a norma. Se eu preciso dizer, se eu tiver uma citação, se eu tenho que dizer onde, quando eu vi, de onde eu tirei aquilo ali, eu não posso me negar a ter essa citação. Então é aquilo que você falou. Se você citou, até porque muitas vezes isso acontece. Eu posso citar alguma coisa, eu posso tirar alguma coisa de um determinado lugar para contestar aquilo ali. Eu posso utilizar, por exemplo, uma informação, beleza, o autor tal disse isso na obra tal. Apresentei lá a citação do cara.
eu posso utilizar aquilo ali para falar o contrário. Quer dizer, eu não concordo com aquilo ali. E aí apresente argumentos para não concordar. Né? Eu não posso concordar porque Deus quis ou porque Deus não quis. Não é argumento. Aquilo ali eu preciso... É uma outra coisa que a gente tem que vamos deixar bem claro no primeiro dia para a gente poder não ter problema. Argumento não é opinião. Tá? Argumento e opinião são coisas totalmente diferentes. Na sua essência. Vamos lá. Qual é a diferença de argumento para opinião? Argumento é algo que eu embaso em alguma coisa. Prática, em alguma coisa que exista. Vamos lá. Eu falo lá, vamos lá, eu vou provar que... Vamos entrar na polêmica. Vacina. Funciona ou não funciona? Como é que eu sei se funciona ou não funciona? Quando você vê alguém falando sobre vacina, como é que você sabe se aquilo funciona ou não funciona? Olha as pesquisas dos cientistas. Vai lá, nos dados. Você não pode acreditar em mim. Tu tem que ir lá nos dados. Beleza, vamos lá. Antes de inventar a vacina, como é que era? Pessoal, vocês têm... Não sei se vocês têm avó vivo, já está quase na segunda geração. Antes, o índice de mortalidade infantil era gigantesco. Para criança, todo mundo que tem o avô, bisavó vivo, sabe que na família perdeu pelo menos uma criança antes de completar 1 ano, 2 anos de idade. Era fato isso. Entendeu? Todo mundo na família perdia uma criança ou outra até completar os 2 anos de idade por conta de doenças infantis, paralisia infantil, sarampo, rubéola, um monte de coisa que era... Aí criou-se a vacina. O que aconteceu com a vacina? Ela reduziu a mortalidade. Você vai dizer assim, aí, entendeu? Ou seja, qual é a verdade sobre? Melhorou? Claro que melhorou. Estatisticamente, você prova que melhorou. Tu não consegue provar que não melhorou. E o cara quer provar que não melhorou. O que eu posso dizer é o seguinte, apesar de ter melhorado, eu tenho alguns problemas. Aí, beleza. Faz sentido. Melhorou? Melhorou. Embora ainda tenhamos alguns problemas. Quais são? Tu precisa saber quais são. Se você diz que melhorou, mas além de ter melhorado, teve alguns problemas, em seguida tu tem que dizer quais. Porque tu está contestando um dado oficial que melhorou. Que a situação da vacina melhora a vida da população. Nós temos doenças erradicadas pela vacina. Né? O sarampo tinha 20 e tantos anos que nunca tinha tido caso mais no Brasil e voltou. Por que voltou? Porque o cara parou de vacinar. Então o que acontece? Não é dado? É dado isso. Não sou eu que estou dizendo, não é uma opinião minha. Mas é um dado. Ou seja, eu tenho que diferenciar isso. Argumento é isso, é dados. Onde você foi buscar essa informação? Vai lá no Ministério da Saúde, vai lá na Secretaria Estadual de Saúde, vai na história, vai lá na história. Você vai perceber dados. A opinião é aquilo que você fala, que diz respeito à sua vida particular. Diz respeito ao seu conhecimento de mundo. Nós aqui, todo mundo nós estamos aqui, por exemplo. Aqui, aí o senhor está fazendo café lá. Aí ele pode chegar lá com café, cada pessoa aqui pode ter uma reação diferente com o café. Um pode gostar muito, o outro pode não gostar, o outro pode tomar mais ou menos, o outro só toma quando dá aula, o outro só toma quando está com sono. Ou seja, é a forma como cada um lidar com o café. Mas o ponto principal da história não é o café? Então primeiro tu tem que falar sobre o café. E aí a opinião. Pô, eu gosto. Aí o colega fala assim, não, eu não gosto muito não. Aí o outro fala assim, pô, eu não vivo sem. Então, isso é opinião. Precisa ter embasamento para opinião? Não, não precisa. Não precisa ter embasamento. Opinião é opinião. Pô, eu não gosto de usar preto. Eu não uso preto, eu só uso vermelho. Pô, é opinião, é tua vontade. É uma coisa diferente. E isso não serve para produzir texto. Opinião é opinião sua, é particular. Serve pra tomar uma namorada, pra tu casar, pra tomar uma... Aí serve, porque pô, eu vou com alguém que a respeito a minha opinião, que eu sou assim mesmo. Beleza, não é isso. A gente está falando de vida pública. Vida pública tem regras, tem normas. Então isso não é opinião, isso é argumento. Então quando o cara lá no texto fala sobre argumentos, não é para tu falar aquilo que tu acha. Ah, eu acho que isso... Tu não acha nada. Você prova. Tu tem argumento que comprova aquilo que você está dizendo? E vida que segue. Eu posso gostar muito de uma coisa, mas a gente às vezes não gosta, como já dizia a música do
grande poeta, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Ou seja, quando tu tá fazendo uma coisa que tu sabe que tu não dá certo, por que tu sabe que não dá certo? Porque tu sabe qual é a norma. E mesmo assim a gente não faz, e corre o risco de estar fazendo, e compra o barulho, e fala, não, eu quero fazer, vou lá pra fazer. Não tem problema nenhum. Mas ali, tu percebe que agora você colocou o subjetivo antes do objetivo? E a prova, o concurso ele é objetivo? Então, opinião não funciona. Então, a gente tem que ver argumentos diferentes, lados diferentes de um mesmo assunto, para a gente ter conteúdo. Porque o que a gente vai trabalhar aqui durante essas 20 horas? Conteúdo. Eu preciso de passar esse conteúdo que vocês têm para o papel. Se você não tiver conteúdo, a situação vai ficar muito difícil, muito complicada. E eu não vou enganar ninguém. Ó, conteúdo tem que massar, tem que... talvez seja a parte mais contrastante, porque você veja bem, o cara fala assim, eu escrevo. Escrever é fácil. É fácil, escrever bobagem é muito fácil. Escrever bobagem é fácil mesmo. Porque assim, todo mundo aqui fala português. Por que a gente está aqui? Não precisava, né? Você dá um papel, tu fala português, acabou. Tu escreve lá e pronto. Não, não é isso. A gente não está falando, está falando de um texto formal. Então, primeira coisa que a gente precisa ver, conteúdo. Entender que argumento e opinião não é a mesma coisa. Então, vamos falar da FGV agora. Já falei que os textos são dissertativos e argumentativos. E outra coisa, eles são motivados por uma elaboração de uma proposta de redação. Então, mais um ponto. O que acontece? Quando você chega na prova, o cara te apresenta um texto. Aquele texto, ele serve como fio condutor do seu. Então, eu chego lá, a banca vai te apresentar um texto. Tu pode copiar o texto? Não, tu não pode. Tu não pode copiar o texto. Ele serve para quê? Para que você, embase o teu raciocínio lógico. Então, ali dentro tem os principais pontos, se você lê-lo bem, que você não pode deixar passar. Né? Então, ele vai servir como uma espécie de um modelo de raciocínio lógico. Porque ele vai falar sobre a mesma coisa que vai te dizer um tema depois, vai te lançar um tema para você poder produzir o teu texto. Então aquilo ali ele serve como para que você não... É uma tentativa de você não fugir do tema. Então fala sobre isso, aí vai te dar lá um texto motivador e tal. E os textos motivadores, como eu já acabei de dizer, os textos motivadores da FGV, eles são textos muito... muito fechadinhos, muito encaixadinhos, ou seja, não te dá muita margem para tu sair do tema, para tu sair daquilo ali. Então, se você sair do tema, é meio que um tiro no pé, porque, na verdade, ele é um texto muito específico. A gente diz que é um texto fechado, porque você não consegue ter um leque muito grande de informações, porque o texto ele é fechadinho sobre dentro de um determinado assunto. Quando a gente começar a ver ele especificamente, você vai perceber isso. Não dá para inventar muito. Tem que ser muito bem estruturado. E a FGV pede que o candidato se posicione na redação, eu já falei isso, ou seja, você não pode usar o expositivo, tem que usar o argumentativo, e ela distribui os pontos da seguinte maneira, e aí que eu queria passar para vocês, eu fiz um quadrinho, não sei se você... é um quadrinho que é esse quadro aqui, que está no slide, que eu vou mostrar para vocês o critério de correção, de como que funciona passo a passo. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui já o quadro, porque aí a partir disso a gente começa... Peraí, não, eu adianto aqui, ó. Vocês receberam esse material? Acho que não, né? Acho que receberam ou não? Receberam? Ah, tá aí? Ah, então ótimo, ó. Eu não recebi não. Não, também Não recebi não, tô sem. Não tá não? No grupo, né? Ele tá no grupo? Tá no grupo? No grupo. Dá uma olhadinha aí se tá no grupo. O checklist, no grupo é o checklist? Não, são dois arquivos. É o primeiro, o checklist é o segundo. Eu tô no primeiro ainda. Ele tá aqui até com ele impresso aqui, ó. A tabela é aqui, ó. Só para eles verem, é isso aqui. Ih, tô. Tá? Tô aqui. Aí eu tô aqui eu pulei essa parte, tô aqui embaixo. Aí depois eu vou voltar para essa tabela aqui, porque a tabela eu quero mostrar para vocês ali. Olha lá, primeiro ponto lá, depois que passa da tabela, número 1 tá assim, ó. Leia jornais, revistas e assista aos noticiários. É o que eu acabei de falar para vocês aqui. O primeiro ponto que eu falei foi esse aí, o número 1. Segundo ponto.
Busque por fontes e citações de livros para agregar